Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês inscrevam-se no meu canal, compartilhem os vídeos, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber. Como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, se eu fosse presidente, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa, educação e cidadania e experiências de vida. Hoje o assunto é vacina, de modo indireto, digamos assim. Ao longo da minha vida, muitas vezes eu ouvi pessoas comentando que os laboratórios não desenvolviam uma vacina para a gripe, para resfriado, porque tinham um interesse óbvio que a doença permanecesse circulando, essas doenças, até porque existem, segundo a medicina, existem 500 tipos de gripes diferentes, em média, que essas doenças continuassem circulando entre as populações, entre os povos de todos os países do mundo, porque eles venderiam bastante remédio. E todo mundo já deve ter passado pela experiência de ir ao médico para tentar se tratar de um resfriado, de uma gripe. E no mínimo o médico receitou 5 medicamentos. Um antitérmico se a pessoa está com febre, um antihistamínico se a pessoa está com coriza, um analgésico se a pessoa está com dor, um anti-inflamatório e também um outro tipo de remédio qualquer aí, ou até um antibiótico se tratar de uma gripe bacteriana. Enfim, e faz todo sentido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista especulativo, que os laboratórios não criassem vacina, com esse intuito de vender bastante cada vez mais. Então, agora vem a observação. Algumas correntes, algumas pessoas que são influenciadores digitais mundo afora, aí propalam que essa Covid-19, essa doença pandêmica causada pelo vírus coronavírus, foi criada em laboratório e foi criada pelos próprios laboratórios que queriam vender vacina. Aí vocês perceberam a incoerência do primeiro discurso? Não cria vacina para vender remédio, depois criou doença para vender vacina. Aí a coisa ficou totalmente contraditória, ficou incoerente. Isso eu reputo como mais uma ou duas, no caso, teorias da conspiração. A primeira, que não se criava vacina para continuar vendendo remédio, e a segunda, que foi criado a doença para vender vacina. Então, realmente, são discursos contraditórios que, mais uma vez, provam que as teorias da conspiração não fazem o menor sentido. Muito pelo contrário, são totalmente incoerentes, como eu já disse, são até repulsivas, porque induzem as pessoas ao erro, induzem as pessoas a generalizar que toda empresa, todo laboratório é leviano, que só quer o enriquecimento, que está dominando o mundo. Então é um discurso realmente contraditório. E muitas pessoas inteligentes são induzidas a acreditar nisso, porque é aquela velha máxima da propaganda de guerra nazista e da propaganda de guerra lulista e da propaganda de guerra bolsonarista. Tira a guerra dessas 3 frases aí, só a nazista permanece. Que uma mentira repetida várias vezes pode vir a ser verdade, vai se tornar verdade, só que não. Então eu gostaria que as pessoas tivessem mais discernimento e pesquisassem mais, não saíssem generalizando, afirmando que tudo está errado, que toda empresa está aí para explorar
indiscriminadamente o mercado sem o menor senso de ética, de responsabilidade, de compromisso social, ou seja, como se fossem verdadeiros criminosos. Isso não procede. Lógico que vira e mexe a gente vê noticiário de pessoas que se passam por empresários ou até abrem empresas fictícias, empresas fantasma para dar golpes. Mas veja bem, é um bandido se prevalecendo do recurso e da facilidade até por certo ponto de abrir uma empresa para dar golpe. É diferente de uma empresa séria, fundada por pessoas sérias, com funcionários sérios, trabalhadores sérios, a serviço do interesse público. É outro patamar, exatamente o inverso do primeiro, daqueles que criam empresas de fachada para cometer crimes. Então, por favor, eu peço, eu imploro, não generalizem, não acreditem em teorias da conspiração, tá certo? E outra coisa também, essas empresas, a maioria que desenvolveram vacinas, foram tentadas mais de 200 vacinas, tem umas 7 ou 8 que foram aprovadas. Se as teorias da conspiração, nesse caso específico, fossem verdadeiras, das duas uma, ou todas as 200 e poucas tentativas seriam aceitas pelo mercado indiscriminadamente, o que não acontece e jamais acontecerá, ou só uma mais forte, com maior poderio financeiro, seria beneficiada, o que também não acontece e não acontecerá. Só foram aprovadas aquelas que respeitaram todas as etapas de pesquisa e desenvolvimento de um medicamento, de uma vacina, no caso, as 4 etapas previstas no protocolo internacional, cujo protocolo não foi criado no Congresso Nacional, nem em gabinetes de presidentes e primeiros ministros. Esses protocolos foram desenvolvidos ao longo do tempo, ao longo dos séculos, por cientistas, por N experimentos exaustivos, milhares de experimentos, até chegarem a toda a comunidade científica internacional a denominadores comuns que dessem segurança absoluta do processo de desenvolvimento de uma vacina. É assim que funciona a coisa. Eu acredito muito na humanidade, alguém pode me chamar de ingênuo por isso, eu não me importo, eu continuo acreditando na ciência e na humanidade. Isso não significa que não existam pessoas mal intencionadas, mas a casa desse pessoal cai rapidinho. Eu vou dar só um exemplo. A vacina Sputnik lá do Putin, da Rússia, que ele estava ansioso para ser o primeiro no mundo a registrar a patente da vacina Sputnik, deliberadamente ele ordenou que a secretaria, o Ministério da Saúde de lá, acelerasse o processo e pulasse etapas. Resumo da ópera: a Sputnik não foi aprovada em lugar nenhum do mundo. Só o povo russo que está sendo obrigado a tomar essa vacina. Eu acho que nem isso está acontecendo. Eles estão tomando vacinas, não posso garantir agora, mas nem o povo russo na sua totalidade, vai tomar essa vacina. Porque deliberadamente, como eu já disse, foram puladas etapas. As demais, as conhecidas, a AstraZeneca, a Coronavac, a Janssen, a Pfizer e mais umas 3 ou 4, respeitaram todas as etapas. Lógico que algumas têm mais eficácia que as outras, lógico que a metodologia de fabricação e desenvolvimento da vacina é um pouco diferente de uma da outra, e lógico também que nenhuma delas garante 100% de eficácia. Isso significa que quando a gente vê uma notícia de uma pessoa que tomou as 2 doses há mais de 14 dias, 15 dias, acabou adquirindo a doença na forma grave e acabou falecendo por conta disso, é porque essa pessoa, infelizmente, estava naquela margem de erro
que a vacina não cobre e não garante 100% de eficácia. Por exemplo, se a vacina só cobre, da Pfizer, por exemplo, que se não me engano só tem 91% de eficácia, 9% das pessoas que forem vacinadas correm o risco de contrair a doença e acabarem desenvolvendo a forma grave ou até indo a óbito. Mas isso não, em hipótese alguma, vejam bem, isso em hipótese alguma não tira a eficácia dos 91% que são divulgados, porque isso é testado em laboratório e é comprovado cientificamente, e isso não se discute, tá certo? Espero ter sido claro. Não estou ganhando nem um centavo para defender laboratório, mas para a pessoa que não é leviana, a pessoa que é inteligente e aceita as coisas, aceita os fatos como eles são, a prova que as vacinas são realmente eficazes está aí. Nós chegamos no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma média móvel de mortes durante semanas de mais de 3.000 pessoas. Hoje nós temos 68% das pessoas vacinadas com a primeira dose, 38% totalmente imunizadas com a segunda dose ou dose única, e conseguimos uma redução drástica de quase 70% do número de casos de contágio e de óbitos, que chegou a mais de 3.000% o número de óbitos, como eu já disse. Hoje está em torno de 500 óbitos por semana, a média, por dia a média. Então isso prova que as vacinas realmente são eficazes e que todos esses laboratórios, em conjunto com a Anvisa, que é o nosso órgão regulador de medicamentos, que comprova ou não a eficácia do medicamento, e N outros institutos governamentais que não visam lucro nenhum, junto com os laboratórios, comprovaram a eficácia das vacinas e permitiram que as pessoas forem vacinadas. Se nenhuma vacina tivesse passado pelo crivo científico de comprovação de sua eficácia, nenhuma estaria sendo usada e as pessoas estariam, aquelas que não se cuidam, que não mantêm distanciamento social, que não têm hábitos higiênicos de lavar as mãos com frequência, que não passa álcool em gel sempre que é necessário, que não mantém o isolamento e o distanciamento social, fatalmente estariam contraindo a doença e muitas delas estariam até perdendo a vida, tá certo? É isso. E graças à vacina também, só para finalizar, graças a N vacinas que já existem, muitas doenças já foram erradicadas do planeta, foram erradicadas do Brasil, e muitas serão, inclusive a Covid-19. Agora só depende da população acatar ou não as orientações das autoridades sanitárias e, obviamente, se vacinarem. Porque se uma parcela importante, 30%, 40% da população, se recusar eternamente a não se vacinar, a doença vai permanecer no nosso meio por muito mais tempo. É uma coisa lógica, infelizmente. Então, tá aí. Espero a compreensão de todos para o bem de todos, tá bom? Porque vacinar é um ato de amor. Um grande abraço. Até mais.